Olá, família. Que o amor de Deus e a sua paz estejam presentes em seu lar, abençoando você e sua família. Quero trazer alguns avisos. Primeiro, infelizmente nós não poderemos ter nosso culto administrativo em decorrência do isolamento social. Segundo, nós teremos nossa reunião de liderança de serviço na próxima terça-feira. Estaremos online. E falar em online, mais tarde, às 17 horas, no nosso canal do Facebook, nós estaremos transmitindo a nossa reunião presencial na nossa sede. Portanto, você que está nos assistindo nesse momento, não esqueça, 17 horas no nosso canal do Facebook. Nós temos 2 aniversariantes nessa semana, né? Márcia faz aniversário hoje, Márcia Campos, e Edinaldo faz aniversário no dia 24. A minha oração é que vocês estejam na bênção de Deus, que o amor dele, a sua graça sejam a bússola de vocês, para que o caminho de vocês sejam sempre direcionado pelo Senhor. Que as suas palavras sejam sempre palavras temperadas pelo Espírito Santo e que o testemunho da vida de vocês seja testemunho para outras vidas a seguirem ao Senhor. Marcinha, nós não podemos nos abraçar hoje em relação ao seu aniversário, mas sinta-se amada, nós amamos muito você, né? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos juntos em coração. Nós estamos conversando sobre esperança, encontros com Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer um encontro muito especial, né? Pela manhã nós vamos falar sobre um aspecto desse encontro e à noite nós traremos outros detalhes. Marcos capítulo 8, nos versos 22 a 26. Marcos 8, 22 a 26. O texto bíblico relata assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Me chama a atenção esse texto, os detalhes são riquíssimos. Por isso nós vamos explorá-lo em 2 tempos. Quero falar hoje sobre alinhando a visão. Nesse sentido, percebo quanto Jesus Cristo se preocupa com o ser humano, quanto Deus se preocupa com o ser humano. E eu quero logo passar para aquilo que nós podemos tirar desse texto neste momento, nesta manhã. Primeiro, o tratamento de Jesus para com esse homem é de forma pessoal, né? O que nos faz entender que Deus trata conosco de forma pessoal, né? Veja o texto, quando claramente Jesus leva o homem para fora do povoado, né? E questiona diretamente aquele homem: Você está vendo alguma coisa? Veja que ele ele trata essa pessoa de forma muito específica. Ele tira a pessoa do meio da multidão, né, do meio das pessoas, de pessoas que poderiam influenciá-lo, de pessoas que poderiam atrapalhar aquele momento, né? E ele quer saber especificamente
a opinião da pessoa. Depois, Jesus Cristo, nessa forma de tratá-lo pessoalmente, ele deixa claro que ele deve voltar para casa sem entrar no povoado. Veja como Jesus é específico, veja como ele trabalha especificamente. Ele trabalha especificamente comigo e certamente ele trabalha especificamente com você. E aí eu tenho alguns textos para enriquecer esse momento. Lucas capítulo 8, nos versos 43 a 46, Lucas 8, 43 a 46, quando Jesus Cristo está envolto pela multidão, né? Aquela mulher que havia 12 anos sofria uma hemorragia, simplesmente tocou em Jesus Cristo. E o verso 44, né, quando a mulher toca na borda do seu manto, imediatamente a hemorragia cessa. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 45. Jesus Cristo questiona: quem tocou em mim? E aí Pedro, dentre os discípulos, diz ao Senhor: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus diz especificamente: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Veja como ele trata isso de forma específica. E depois ele tem o diálogo com a mulher e diz para ela: vai, a tua fé te salvou. Mas ele, de forma específica, ele sentiu aquela mulher tocar na borda do seu manto. E ele trata de forma específica também. Como tratou aquele cego naquele momento, como ele trata a mim, como ele trata você, de forma específica, bem pessoal. Veja em João capítulo 4, nos versos 15 e 16. João 4, 15 a 18, aliás. Veja o diálogo de Jesus Cristo com aquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó. João 4, 15 a 18. Veja que Jesus Cristo está falando sobre a água da vida e aquela mulher pede essa água a ele. E aí ele, no verso 16, ele diz para aquela mulher: vá, chame o seu marido e volte. E a mulher destaca: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Verso 18: o fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, diz Jesus Cristo àquela mulher. Como ele trata de forma pessoal. O diálogo com aquela mulher transcorre de forma que o Senhor trata ela pessoalmente. É interessante que você perceba assim. É interessante que você perceba que Deus trata você de forma específica. Deus não me trata da mesma forma que trata você. Porque Ele me conhece, Ele sabe dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, e quando Ele olha para você, Ele faz da mesma forma. Portanto, Jesus Cristo tratou aquele homem de forma específica. Jesus Cristo tratou aquela mulher que tocou na orla do manto dele de forma específica, de forma pessoal. Assim como essa mulher à beira do poço de Jacó, da mesma forma. João capítulo 1, nos versos 45 a 50, a gente tem o encontro de Jesus Cristo com Natanael. Natanael julgava que aquele fosse o primeiro momento que Jesus Cristo estava vendo ele. Mas perceba, versos 45 a 50 de João capítulo 1. Na realidade eu trago contexto, mas eu quero destacar os versos 47 e 48. Quando Jesus Cristo viu Natanael, se aproximou e disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael estranha: de onde me conheces? Jesus responde: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. E aí logo depois nós temos
Natanael, falando com Jesus Cristo, chama ele de mestre e Jesus diz para ele: porque eu ouvi embaixo da figueira, você me chama de mestre? Você vai ver coisas maiores, diz Jesus a Natanael. Veja como ele forma ou trata de forma específica, pessoal, a Natanael. É assim que Deus faz com cada um de nós. É assim que Deus faz com você que está me vendo neste momento. É assim que Deus age de forma específica com cada um de nós. Não foi assim com Tomé? Capítulo 20, versos 24 a 29 do Evangelho de João. João 20, 24 a 29. Jesus Cristo já havia falado para todos os seus discípulos que ia ressuscitar. Poderia passar por tudo que passasse, mas ressuscitaria ao terceiro dia e voltaria a vê-los. Os 12, verso 24, estavam reunidos quando Natanael apareceu a primeira vez, quando Tomé apareceu a primeira vez e de repente duvidou que Jesus Cristo estivera junto com eles. Mas veja, verso 24 simplesmente mostra isso, e aí no finalzinho do verso 24, ele diz aos seus amigos: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Apesar de ter ouvido Jesus Cristo falar tantas vezes, mas ele assim o diz duvidando dos seus amigos. Uma semana mais tarde, o texto continua relatando que Jesus Cristo apareceu onde eles estavam. E no verso 27, eu entendo que Jesus Cristo viu isso de forma muito específica. No verso 27, Jesus Cristo diz a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Eu entendo que essa atitude de Jesus Cristo com Tomé é mais ou menos a atitude amorosa quando Jesus olhou para Pedro na terceira vez que ele o negou. Um olhar de amor, uma atitude de amor, para percebermos como Jesus Cristo nos trata pessoalmente. Ele não vê, quando tem que nos tratar, não vê a coletividade. Ele vê a coletividade quando age diretamente com a igreja, mas pessoalmente ele nos vê em separado. E eu quero trazer um verso que vai servir de transição para o nosso segundo ensinamento. Veja o livro de 2 Reis, capítulo 20, nos versos 1 a 6. 2 Reis 20, 1 a 6. Perceba como Deus age de forma específica com Ezequias, rei de Judá. Simplesmente Ezequias fica doente e quase morre. Isaías é despertado por Deus a levar a mensagem a Ezequias dizendo: ponha tudo que você tem em ordem, ou tudo que você tem para pôr em ordem, porque você vai morrer. E aí no verso 2, Ezequias, na ausência de Isaías, vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Perceba a oração de Ezequias no verso 3. A gente está em 2 Reis 20, verso 3. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chora amargamente. Verso 4 relata que antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. E Deus disse a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus
de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. No verso 6 diz assim: acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Essa fala mostra que Deus age de forma pessoal com cada um de nós. Trata de forma específica, de forma pessoal. Deus ouve a oração de Ezequias, mas nos ensina também que há um privilégio de um começo e sempre um recomeço. Sempre. Privilégio de começo e recomeço. Eu converso com muitas pessoas que me questionam: tem jeito para mim? Tem jeito para o meu pecado? Converso com muitos que dizem: não tenho condições de restaurar o que está sendo feito. Não tem mais volta para mim. E sempre tem um jeito de restaurar quando Deus está presente. Escute isso. Veja, sempre tem um Deus de restaurar. Aliás, um jeito de restaurar quando Deus está presente. Sempre existe o Deus restaurador. Sempre. Sempre. Quando a gente olha para o texto citado, a gente percebe isso. Quando Jesus Cristo trata de forma específica: você está vendo alguma coisa? Como se dissesse: você está sendo restaurado? Alguns discutem, né, algumas possibilidades, como Jesus Cristo fez o milagre pela metade. A gente vai ver um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas perceba como Jesus age diretamente, de forma específica, e dando nova chance àquele homem. Vê alguma coisa? Eu vejo homens e eles se movimentam como árvores, né? Aquele homem identificou que eram homens que ele via, que não eram árvores somente porque eles se movimentavam. Então, Jesus Cristo impõe sua mão de novo e aquele homem vê completamente, como se tivesse uma nova chance. Nessa nova chance, Jesus diz: vai, não entre no povoado. Sempre uma nova chance. Gênesis capítulo 3, nos versos 20 a 24, né? Só para que você perceba o contexto, mas o verso 21 diz que o Senhor Deus, depois que conversou com o homem, depois que conversou com a mulher, fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Cobriu a vergonha de Adão, porque assim Adão se sentia, por ter desobedecido. Lógico que todas as consequências viriam e o Senhor fecha o jardim para que o homem não estivesse diretamente ligado ao fruto, já que ele já tinha tido acesso, mas Deus providencia o primeiro sacrifício da história da humanidade e entrega roupas ao homem. Deus, em Gênesis 3,15, já prefigura ou já preindica o Messias. Porque nesse sentido sempre tem possibilidade de um começo e um recomeço com Deus. Veja Mateus capítulo 19, nos versos 16 a 21, Mateus 19, 16 a 21, quando aquele jovem questiona para o Senhor: como eu posso fazer para ter a vida eterna? Quando ele questiona Jesus Cristo como pode fazer para ter a vida eterna, Jesus Cristo logo diz para ele: guarde a lei. Era muito comum. Então, nesse sentido, ele diz: tudo que tu tens dito, eu obedeço.
E aí Jesus Cristo meio que dizendo para ele, você pode recomeçar dessa forma. Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. É uma forma de começar. Eu diria, a única forma. Mas veja, aquele jovem achou que as formas eram outras. E por isso ele não estava encontrando sentido na vida. Nesse sentido, Jesus indica como começar. Ou como recomeçar para aquele jovem, né, para que ele entenda o que é vida eterna. Olhe o que diz o texto de Lucas capítulo 8, nos versos 26 a 39, e aí, lógico, nós não leremos o texto todo. Aqui está o encontro de Jesus com aquele homem gadareno. Ele vivia dentro de um cemitério, né? O texto no verso 27 diz exatamente isso. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. No verso 29, é relatado que muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Ele está falando, o evangelista fala dos demônios que estavam sobre ele, e diz assim, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Demônios levam-nos a lugares solitários. E quando eu digo leva-nos, porque se você dá espaço, é assim que acontece. Mas Jesus Cristo entra na vida daquele homem. E aí, quando Jesus Cristo se aproximou daquele homem, aquele homem foi liberto. E no verso 35, diz que haviam saído os demônios daquele homem e ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Recomeço de vida, vida restaurada, vida transformada. Recomeço de vida, vida com sentido. A gente está em Lucas capítulo 8, no verso 38 agora. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Um recomeço de vida. Alguém que vivia nu nos cemitérios, sem banho, sem asseio, sem alimentação, cheio de demônio. E aí, ao olhar para o Mestre, recomeço de vida. Recomeço de vida. Deus nos trata de forma pessoal, de forma específica e sempre nos dá a chance de começo e recomeço. Caminhando para o final, Lucas 7, nos versos 11 a 17, Lucas 7, 11 a 17. E aí, a gente tem falado sobre isso. Jesus Cristo, a caminho da cidade de Naim, na porta da cidade encontra o enterro. Aqueles que estavam com Jesus se encontram com a multidão que vinha seguindo aquele enterro. Mas eu quero chamar sua atenção para o verso 13. Lucas 7, verso 13. Jesus Cristo disse, aliás, o texto diz que Jesus Cristo olhou para aquela mulher e se compadeceu dela. É exatamente isso que diz. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, Jesus se aproxima
do caixão, do esquife, toca-o, e os que o carregavam pararam. E Jesus simplesmente deu uma palavra direta àquele jovem que estava morto. Ele diz: levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Um recomeço. Um recomeço. Porque mesmo quem estiver morto olhando para o Senhor, viverá novamente. Recomeçará a vida. Eu quero concluir. Eu quero concluir exatamente com a cura daquele homem, daquele aleijado que estava na escadaria do templo, que a gente viu há 2 semanas. Atos capítulo 3, nos versos 7 a 8. O texto bíblico diz que Pedro, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Essa é a minha oração para você hoje. Entenda que Jesus olha para você de forma pessoal, de forma específica, e sempre lhe dá uma nova chance. Você pode começar e recomeçar, porque a graça de Deus pode lhe envolver de tal forma que Ele lhe restaura, lhe refaz. E a minha oração é que seu coração esteja nesse momento sendo tocado pelo Senhor, que a sua mente nesse momento seja restaurada pelo Senhor, para a honra e glória dele. Preciso terminar, mesmo porque eu não edito as minhas mensagens, né? E aí esqueci o som do WhatsApp ligado, então tenho que terminar antes que toque de novo. Mas antes que eu termine, eu quero orar para que Deus continue nos abençoando, para que Deus ministre ao seu coração e à sua mente, para que você entenda que sempre há um tempo para a restauração e sempre há um tempo para que Deus trate você pessoalmente. Se coloque diante dele e deixe que ele o restaure. Deixe que ele a restaure para a honra e glória do próprio Deus, o irresistível, o todo-poderoso, o que sempre foi e sempre será o provedor. Vamos orar. Deus, a minha oração nesse momento é que cada um que me assiste perceba o quanto o Senhor o ama. Visita cada coração, cada mente nesse momento, cada família representada, Senhor, e envolve cada pessoa de tal forma que essas pessoas se sintam protegidas, atendidas no sentido de preciso ser tratado, preciso ser tratada. Trata cada um pessoalmente, Senhor, e referencia como se pode recomeçar. Visita-nos, Senhor, para que teu Espírito sempre esteja conosco. Que o Senhor toque as suas mãos em cada um necessitado. Que o Senhor vá de encontro às nossas necessidades. Senhor, eu quero orar pelos que estão nesse momento nos hospitais, sendo atingidos por Covid-19 ou por outra qualquer doença. E orando pelo pastor Nery, eu quero orar por todos que estão nesse momento espalhados pela face da terra, sofrendo com a Covid-19. Toca as tuas mãos no teu servo agora no nome de Jesus, Senhor, naquela UTI. E o Senhor restaure a minha oração, pastor Nery, para que ele comprove a glória do Senhor.
A nossa oração para que tu faças a tua vontade, Senhor. A cada um que está internado nesse momento, a cada um que necessita de ti nesse momento. Toca as tuas mãos, assim como tu tocaste naquele homem, naquele dia, e a visão dele foi restaurada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor visite cada um que trabalha na área da saúde nesse momento, que está na linha de frente, que o Senhor revigore, restaure, possa dar forças à mente, ao coração, ao corpo, para que eles resistam. Protege-os, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória. Visita os nossos líderes políticos, Senhor, para que o Senhor mostre as decisões a serem tomadas. Enfim, Deus, eis-nos aqui, que tu faças de nós o que tu quiseres, porque eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. É a minha oração para você. Deixe o seu coração ser cheio da graça e da paz do Senhor. Deixe que a sua mente receba os pensamentos do Espírito Santo de Deus. E que a sua fala seja fala de fé, de intimidade com Deus. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde.